Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Noah e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um acontecimento que ocorreu na minha vida algumas semanas atrás e as mudanças que isso trouxe pra mim. Eu acho que foi uma coisa assim tão besta, tão assim, né, corriqueira, mas que acabou trazendo tanta mudança, tanta evolução que, cara, tem que ser falado aqui, tem que ser abordado. O que aconteceu? Estava eu bem plena aqui numa noite bem agradável, preparando uma jantinha. Aí, do nada, assim, não sei o que aconteceu, mas deu um curto na casa e eu fiquei sem luz. Inclusive, esse vídeo deveria se chamar 24 horas sem energia elétrica, né? Mas vamos focar aqui no propósito. Fiquei sem luz e eu tava sozinha aqui e era um negócio de fusível, mas o negócio do fusível ali eu nem alcanço. Então eu fiquei sem luz. E aí eu percebi já logo de cara que, tipo, tudo que eu tinha planejado pra fazer no dia seguinte e tudo que eu ainda tinha pra fazer naquela noite, porque era cedo ainda, eu ia jantar, né? Tudo dependia de tecnologia e de internet. Eram coisas que dependiam de computador, de celular, de internet. E aí, não tendo luz, não tinha como eu fazer nada. Meu celular tava com tipo 50% de bateria, eu não tinha como recarregar, não tinha como gravar, eu ia gravar vídeo naquele dia. Eu não tive como fazer nada do que eu tinha planejado. Mas acima de tudo, uma coisa que me agoniou logo no primeiro momento foi, meu Deus, como é que eu vou me entreter, né? Como é que eu vou passar o tempo fechada aqui e não tem luz e gente, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar maluca. Aí fiquei, né, contemplando, pensando e a única coisa que eu ainda tinha ao meu alcance, que não dependia de bateria tanto quanto os outros gadgets que eu tenho, era o meu e-reader. Meu e-reader maravilhoso. Eu tinha somente o meu querido Kobo. Quem tem e-reader aí sabe que o bicho, a bateria dura semanas sem você precisar recarregar, é um aparelho muito abençoado. E aí, eu de repente, eu tive tempo para ler. Tinha, assim, meses que eu tava lendo 1984 do George Orwell. George Orwell, vamos falar direito, né? E naquele dia, né, no dia seguinte, no caso, eu terminei de ler. E já comecei outro livro. Eu sei que desde que isso aconteceu, eu já terminei de ler 2 livros e eu já li 100 páginas do terceiro que eu tô lendo agora, né? E aí, qual foi a reflexão que tudo isso me trouxe? A princípio, assim, o impacto que a internet e as tecnologias têm na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Eu vou contar aqui pra vocês qual que era a minha rotina matinal. Eu acordava de manhã, fazia ali meu cafezinho, sentava aqui na cama com o meu computador, que eu tenho um notebook, que eu não tenho desktop. Aí sentava aqui, botava o computador e ia comendo, assistindo alguns dos meus canais favoritos da vida, que eu ainda assisto, claro, não parei de assistir, né? Que são Diva Depressão e Lorelai Fox. Amo que amo. E era isso que eu fazia todo dia de manhã, né? São coisas que a gente vai e faz automaticamente e a gente nem para pra pensar que na realidade aquilo ali demanda tempo. Aquilo tá consumindo tempo. Vou reforçar aqui, gente, pelo amor de Deus, absolutamente nada contra o conteúdo dos meninos, inclusive recomendo e continuo assistindo. Agora eu assisto quando eu vou almoçar e quando eu vou jantar, mas não mais no café da manhã. Mas o que eu quero dizer é que quando eu era adolescente, vamos fazer aqui uma contextualização, uma comparação. Quando eu era adolescente, eu lia muito mesmo, tanto que o canal aqui começou como um canal literário. Eu acho que ainda tem aqui no ar alguns vídeos de literatura, eu falando de livros, enfim. Se você for nos vídeos mais antigos, você vai ver. Eu acabei perdendo isso com o passar dos anos, né? Chegou a vida adulta e tal, eu ficava me perguntando, gente, onde que foi parar a Enoa leitora, a Enoa que lia vários livros? E eu sentia falta desse meu lado, porque eu gosto de ler, mas eu ficava pensando o que aconteceu, onde que foi parar a leitora que eu era. E aí, quando ocorreu esse negócio, né, esse acontecimento de eu ter ficado sem luz na minha casa, eu pude perceber que, na realidade, os meus dias não tinham ficado curtos, assim, não tinha mudado muita coisa,
coisa, a não ser que eu tinha encontrado outras maneiras de preencher o meu tempo e me entreter. Eu demorei muito tempo a ter internet na minha casa. O que tinha era a biblioteca municipal, a biblioteca da escola. Só que aí o tempo passou, vieram as tecnologias, veio a internet e com isso outras maneiras de se entreter que são muito mais assim estimulantes, vamos dizer. Essas formas de entretenimento, elas mexem muito mais com o nosso sistema da recompensa no cérebro, né? Dopamina, dopamina, dopamina. Enquanto que a leitura de um livro é um processo lento, que demanda muitas horas. E aí você acaba trocando uma coisa pela outra naturalmente, porque um vídeo é muito mais estimulante do que um livro. Com isso, eu percebi, cara, eu preciso mudar meus hábitos, né? E na realidade, com esse um dia, que no dia seguinte, né, eu fiquei sem luz na noite anterior. Aí no dia seguinte, de manhã, acordei, fiz café e fui ler um livro. Foi o que eu fiz durante boa parte do dia. Eu fiquei lendo aquele livro, tanto que eu terminei naquele dia. Não faltava muito. Mas seguindo os hábitos que eu tinha antes, eu acho que eu teria demorado muito mais para terminar de ler. Talvez eu ainda estivesse lá enrolando com 1984. Então, assim, qual é a minha mensagem com esse vídeo? É que você tem tempo sim, tudo bom? Só que você tá colocando esse tempo em lugares que você não tá nem percebendo. O que eu tenho de conclusão com relação a isso, cara, é que a gente precisa... Eu não diria que ficar um dia aí sem internet não, sem luz, né? Mas a gente precisa observar melhor assim, quais são as escolhas que a gente faz no piloto automático todo dia, porque a gente coloca o nosso tempo e a nossa energia naquilo, sabe? Sem nem perceber. Eu na realidade, sou muito grata por esse dia que eu fiquei sem luz, porque com isso eu pude perceber que a leitora que eu sempre fui ainda estava aqui, mas ela estava meio que soterrada em outras coisas. Engraçado, né? Que eu fiz isso um dia. Eu fiz isso um dia e foi o suficiente para eu mudar o meu hábito de manhã, que agora eu faço meu cafezinho, tomo meu café, lendo um livro. Todo mundo devia ficar aí um pouco sem luz em casa. Ficar um dia sem luz em casa. Enfim, gente, fica aí a reflexão. Me contem nos comentários quais são as coisas que vocês fazem automaticamente sem nem pensar. Pensa aí, me conta nos comentários o que você faz automaticamente e que você poderia trocar por alguma outra coisa muito mais proveitosa. Hein? Se esse vídeo foi útil pra você, fez você pensar, fez você dar uma risadinha, deixa seu like para que ele chegue a mais pessoas, para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal para acompanhar as próximas aventuras que vem por aí, tá bom? É isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.